Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael da disciplina de Filosofia. E na nossa terceira aula, na aula de hoje, nós falaremos de outro filósofo, na verdade de outros dois filósofos do período antigo que também discutiam sobre a origem do universo e iam além dessa discussão outros pensadores muito importantes para o surgimento da filosofia, para o surgimento da discussão racional, da discussão lógica, que até mesmo foram além da discussão somente sobre a origem do universo. E quem são esses, professor? Heráclito e Parmênides. Na nossa terceira aula, nós falaremos sobre esse conflito, sobre que discussão esses filósofos trataram. No primeiro momento, nós falaremos sobre Heráclito. Então, lembrem, na aula passada nós falamos de três filósofos que contribuíram para o surgimento da filosofia. Os três primeiros filósofos, os filósofos de Mileto. Quem são eles, professor? Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Agora, observa que a gente sai de Mileto e vai para uma outra ilha, uma outra cidade chamada Éfeso. Heráclito nasceu aí por volta de 535 e 470 a.C. Então vocês lembram, né? Que é uma ordem decrescente, porque é antes de Cristo. Heráclito, ele defendia que tudo muda, que tudo flui. Professor, a borboleta, ela nasce borboleta ou ela se transforma em borboleta? Você vê que ela é uma larvinha, né? Que ela depois é um casulo, depois uma largata. Então você vê essa evolução, essa mudança, você consegue perceber, você consegue ver esse movimento. Então Heráclito dizia: observa que tudo muda, tudo flui, tudo se transforma. Por isso tem uma frase muito interessante desse nosso coleguinha, que ele diz o seguinte: ninguém pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque nem você e nem a água será a mesma. Quando você entra, olha só, vamos pensar, a primeira vez que você entra na água, provavelmente você está seco, né? Aí a gente fala, você não está molhado, não tomou banho nem nada, então você vai lá, está seco. Só entenda o seguinte: você vem tomar uma Coca-Cola, um refrigerante. Quando você volta, você ainda está com umidade, você ainda está um pouquinho molhado. Então, a segunda vez que você entrou do mesmo jeito? Não. Observa, um exemplo, mas só para entender como é que ocorre essa mudança. Então, observem que tudo muda. Você, Vitinho, você, Luizinha, você é a mesma que quando você tinha 5 anos de idade? Você vai dizer: não, professor, eu mudei, eu cresci um pouquinho, meu cabelo escureceu, ficou mais claro, eu pintei, aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa em mim. Então essa mudança é que era observada por Heráclito. Só que Heráclito, a partir desse devir, a partir dessa mudança, a partir dessa transformação, ele identificava, lembram que os filósofos pré-socráticos, que os filósofos naturalistas, eles buscavam uma arqué? Vocês lembram disso? O que é arqué, professor? Princípio originário de todas as coisas, o elemento que dá origem a tudo. Ele dizia: qual é esse elemento que eu posso representar a mudança, a transformação? Aquele que nasce, apaga, nasce e apaga, nasce e apaga. O fogo, aquilo que gera movimento, gera mudança, gera transformação. Porém, do outro lado, eu tenho um carinha chamado Parmênides de Eleia. Ele nasceu aí por volta de 530 a 444 a.C., mais ou menos. E ele dizia o contrário de Heráclito. Então, observem o conflito. Heráclito dizia: tudo muda. Parmênides diz: tudo o que existe sempre existiu. Em outras palavras, professor, tudo permanece.
O ser é, e não pode ser outra coisa que não seja aquilo que é. Você, Luizinha, pode ser um cachorro, pode ser um gato e um ser humano ao mesmo tempo? Ele diz, não, professor. Então, olha só, Parmênides diz, tudo o que existe sempre existiu. O ser é, o ser humano é ser humano e não é um animal, e não é um objeto, e não é uma planta ao mesmo tempo. Então, o ser é a permanência. Observem que Heráclito dizia e defendia o movimento, a transformação, enquanto Parmênides defende a permanência das coisas. Então, esse carinha também é chamado de pai da ontologia. Professor, o que é ontologia? Onto significa ser. O ser, para esse filósofo, para Parmênides, ele é. Então, quando ele estuda o ser, quando ele estuda a essência das coisas, ele está fazendo ontologia. Anotem, ontologia. O que é ontologia? É o estudo do ser. Então, como é que você percebe, João, como você percebe que a Maria mudou, que a Maria não é mais a mesma menina quando ela tinha 5 anos, agora ela tem 10 anos, ela tinha 5. Como você percebe? Ah, professor, porque eu vi. Então, olha, você percebe por causa dos seus sentidos. Mas Parmênides diz, como eu consigo entender, conhecer a essência das coisas, o ser das pessoas? Como, professor? Eu consigo ver a sua alma? Ou eu entendo, eu sei que você tem uma alma, que você tem uma razão, que você tem uma inteligência. Eu sei ou eu vejo? Desse jeito, paralelamente, todas as coisas possuem um ser, uma essência. Então, gente, na aula de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre o que defendia Heráclito e o que defendia Parmênides, outros filósofos importantíssimos da Grécia Antiga. Nós já falamos de Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaximenes, e agora nós falamos de Heráclito e nós também falamos de Parmênides. 2 grandes pensadores que formam aí esse inúmero pensadores, filósofos que se debruçaram a pensar a realidade e não mais explicar os fatos, explicar o movimento, explicar a essência das coisas através dos mitos. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau, gente!